pessoal, eu sou a professora Ana Carolina e na aula de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a primeira Revolução Industrial. Acompanhe comigo. Realizando uma contextualização, então, esse foi um período ali da história, marcado durante a segunda metade do século XVIII, que iniciou-se na Inglaterra e posteriormente se espalha ali para outros lugares do mundo. Foi um momento ali, de grande desenvolvimento tecnológico e que a gente vai ter a consolidação do sistema capitalista. Por que a gente fala que os ingleses são pioneiros, da Revolução Industrial? Porque foi na Inglaterra que surgiu a máquina a vapor, em 1698. Mas o historiador Eric Hobsbawm, ele defende que a Revolução Industrial se inicia de fato somente em 1780. Falando um pouco sobre as principais razões pelas quais se desenvolveu a Revolução Industrial, nós podemos falar sobre a consolidação da burguesia como a classe social dominante, que intensifica, então, o processo capitalista. A gente tem ali no século XVII, com a Revolução Gloriosa, em 1688, o fim da monarquia absolutista, e que já estava enfraquecida desde a Revolução Puritana na década de 1640. Então, a Inglaterra vai passar a ser uma monarquia constitucional parlamentarista. Isso significa que o poder do rei não vai estar acima nem do parlamento e nem da Constituição. E eles devem seguir, então, a Declaração de Direitos, Bill of Rights. Então, com a consolidação da burguesia como classe social dominante, vão passar a buscar atender os seus interesses econômicos. Ali em 1651, que é um período entre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, a gente vai ter o Oliver Cromwell, que era um político ali inglês, que vai decretar os atos de navegação. Essa lei estabelece que quaisquer mercadorias que fossem compradas ali ou vendidas pela Inglaterra deveriam obrigatoriamente ser transportadas por navios ingleses. Isso garante ali uma proteção, do comércio inglês, vai enfraquecer a concorrência e vai permitir um controle de rotas marítimas por parte dos navios ingleses. Então, ao serem expulsos dessas terras e sem ter para onde ir, os camponeses iniciam um intenso processo de migração para os centros urbanos, para as cidades, e como eles não tinham qualificação para realizar outros tipos de mão de obra, eles acabam aceitando esses empregos, então, nas indústrias. Como é um processo muito intenso, uma grande quantidade de pessoas em busca de emprego, os patrões eles acabam tendo então esse poder de barganha. E, sem ter outras opções, eles vão acabar aceitando esses empregos nas indústrias com salários baixíssimos, uma situação de vida degradante, que são algumas características das condições de vida dos trabalhadores que a gente vai discutir à frente. Agora vamos falar um pouquinho sobre as principais características desse período da Revolução Industrial. Então, esse foi um momento que foi marcado ali, pela transformação da relação entre a sociedade e os meios de produção. A gente tem a transformação intensa do setor industrial, que gera um novo padrão de consumo. A substituição da energia que antes era produzida pelo homem por energias, agora como a eólica, a hidráulica e a energia a vapor. A gente tem principalmente a substituição, da força de trabalho do homem pela máquina, então a substituição da produção artesanal, que era a manufatura, pela maquinofatura, e vai gerar então novas relações de trabalho. Como principais invenções desse período, nós temos o uso do carvão como uma fonte de energia, o desenvolvimento da máquina a vapor e da locomotiva. Falando um pouco sobre a condição de vida desses trabalhadores dentro das indústrias, elas eram sobretudo degradantes. Por conta, então, da adesão de massa desses trabalhadores, a gente tem uma mudança nas relações sociais de trabalho. Nesse período, a gente tem uma lei que é conhecida como a Lei da Vadiagem, que estabelecia punições para pessoas que fossem pegas sem trabalho ou vagando pela rua. Isso fazia ainda mais com que, mesmo não querendo, os trabalhadores acabassem aceitando esses empregos nas indústrias para não sofrerem punições. E os reincidentes podiam mesmo até chegar a ser condenados à morte. Além disso, nós vamos ter uma carga extenuante da jornada de trabalho que poderia chegar até 16 horas por dia, com somente 30 minutos de pausa para almoço. A questão da substituição da manufatura pela maquinofatura, que foi um elemento já citado aqui anteriormente, vai gerar uma queda intensa no salário desses trabalhadores, principalmente pelo fato de que agora não era mais necessário a contratação de empregados que tivessem grandes habilidades manuais. Os dois principais movimentos que surgiram dessas organizações dos trabalhadores foram o cartismo e o ludismo. O movimento ludista se deu entre os anos de 1811 e 1816,
formado principalmente por trabalhadores ali do ramo da tecelagem e da fiação, e a sua estratégia baseava-se na invasão dessas fábricas e na destruição das máquinas. Não se tratava de um movimento político nem partidário, no entanto, acabou sendo reprimido fortemente por forças militares e gerou uma rigidez na legislação britânica que atribuía penas severas às pessoas que participassem desses protestos e movimentos. O movimento cartista surgiu na década de 1980 e reivindicavam direitos trabalhistas e políticos para a classe dos trabalhadores, principalmente por meio de greve. Uma das suas principais demandas era o sufrágio universal masculino e que a classe dos trabalhadores tivesse uma representação no parlamento inglês. Os trabalhadores conquistaram algumas melhorias ao longo do século XIX e uma delas foi a redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias. Em relação à mobilização dos trabalhadores enquanto classe, não foi um fenômeno que emergiu somente por conta da Revolução Industrial. Segundo Hobsbawm, esse confronto entre os trabalhadores e os patrões se deram porque a Revolução Francesa lhes deu a confiança, enquanto a Revolução Industrial tornou necessária a mobilização constante. Vamos realizar alguns exercícios que vão nos auxiliar, então, no entendimento desse conteúdo. Exercício 1. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento sobre o qual escreveu a seu pai. O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental de seu uso são, respectivamente, a. Puritana, gás natural e aumento na ocorrência de inversão térmica. B. Gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio. C. Gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de desgelo das calotas polares. D. Industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica. Ou E. Industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica. Bom, então nós temos que a nossa resposta correta é a resposta E, porque estamos falando da Revolução Industrial, do uso do carvão mineral e do aumento da poluição atmosférica. Questão 2. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Das opções abaixo listadas, o país que melhor preenche o espaço acima é A. Alemanha, B. Holanda, C. Itália, D. Inglaterra ou E. Espanha. Então, nós vimos que o pioneirismo se deu aqui na Inglaterra, certo? Resposta D. Questão 3. Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra no século XVIII, é correto afirmar que ela A. Foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. B. Ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta feito pelos industriais que participaram da Revolução. C. Nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. D. Deu-se dentro das fábricas cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver novas tecnologias. Ou E. Foi única e exclusivamente o produto da genialidade de algumas gerações de inventores, tendo sido adotada pelos industriais que estavam interessados em aumentar a produção e, por conseguinte, os lucros. Vamos analisar por que as demais estão incorretas. Bom, então aqui na alternativa B, embora houvesse investimentos em tecnologias, a inovação no século XVIII não foi primariamente resultado de investimento em pesquisas tecnológicas de ponta pelos industriais, né? Muitas dessas inovações foram desenvolvidas por inventores de maneira individual, e nem sempre elas foram financiadas diretamente por esses industriais. E o conceito também de pesquisa tecnológica de ponta, como nós entendemos hoje, ele não se aplica ali nesse contexto do século XVIII. A C, o Estado não desempenhou um papel significativo no financiamento da pesquisa tecnológica nas universidades durante o século XVIII na Inglaterra, né? Grande parte dessas inovações foi resultado de trabalhos de inventores independentes e depois com o empreendedorismo desses industriais, não com o apoio estatal. E a D, embora algumas inovações tenham surgido dentro dessas fábricas, os proprietários de maneira alguma incentivavam ou estimulavam os operários para desenvolverem suas tecnologias, né? A grande maioria dessas inovações foi introduzida, como a gente já falou, por inventores externos ou pelos próprios proprietários das fábricas, tá? E a E, a inovação tecnológica não foi exclusivamente um produto da genialidade dos inventores individuais.
Embora nós tivéssemos personalidades, né, como James Watt, que foram figuras importantes, né, o contexto econômico-social, né, com a busca de maior eficiência produtiva, controle sobre esses trabalhadores, também desempenha um papel fundamental na adoção dessas tecnologias. Então, nós afirmarmos que essa inovação foi única e exclusivamente devido à genialidade de alguns inventores, ignora os outros fatos adicionais. Questão 4. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar a. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. B. A melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo surto de desenvolvimento econômico. C. A ascensão social dos artesãos, que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção. D. A criação do Banco da Inglaterra, com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos. Ou E. O desenvolvimento de indústrias petroquímicas, favorecendo a organização do mercado de trabalho, de maneira a assegurar emprego a todos os assalariados. Então, nós temos aqui que a resposta correta é a resposta A. Porque, né, a B, a C, a D e a E estão incorretas. Na alternativa B, a Revolução Industrial inicialmente não resultou na melhoria das condições de habitação ou de sobrevivência para os operários, né? Pelo contrário, nós já conversamos aqui que essas condições de vida e de trabalho nessas primeiras décadas da Revolução Industrial eram frequentemente precárias, com longas jornadas de trabalho, baixos salários e moradias insalubres. A C, a ascensão social dos artesãos, não foi uma característica predominante da Revolução. Muitos artesãos acabam perdendo seus status e meios de subsistência devido a essa mecanização da produção em massa, que foram obrigados a se integrar a essa nova classe trabalhadora assalariada ou buscar outras formas de sustento. O Banco da Inglaterra foi criado em 1694, foi um pouco antes do início da Revolução Industrial, e o seu principal objetivo era financiar a dívida do governo, não diretamente a monarquia ou criar empregos, né? Então, essa criação não está diretamente ligada com as consequências da Revolução Industrial. E aí, as indústrias petroquímicas, elas se desenvolveram muito depois da Revolução Industrial, especialmente ali, né, no século XIX e XX. E a Revolução Industrial, inicialmente, não assegurou emprego a todos os assalariados. Houveram períodos de grande desemprego, exploração laboral e desigualdade social. Questão 5. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela A. Implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. B. Realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. C. Mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. D. Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. Ou E. Preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Nós temos aqui que a resposta correta é a resposta B. E vamos analisar por que as demais estão incorretas. Bom, a questão A. A Revolução Industrial ela não vai se caracterizar pela implantação da indústria doméstica rural. Pelo contrário, nós vimos que marca a transição da produção doméstica para a produção em fábricas urbanas, né? Que o trabalho era realizado em larga escala e de forma mecanizada. Questão C. Embora a Revolução Industrial tenha influenciado na mecanização da produção agrícola, o principal foco do século XVIII foi a industrialização nas fábricas. A mecanização agrícola e a fixação do homem à terra foram desenvolvimentos posteriores e não vão caracterizar o início da Revolução Industrial. Questão D. A compra de máquinas pelos artesãos não foi uma característica significativa. Na verdade, muitos foram prejudicados pela industrialização, que favoreceu grandes investidores industriais que podiam financiar a construção de fábricas e a compra de máquinas em larga escala. A concentração de capital foi um fator crucial nesse processo. Questão E. A preocupação principal da Revolução Industrial era aumentar a produção e a eficiência, muitas vezes sem considerar os limites da força física do trabalhador. Os trabalhadores frequentemente enfrentavam longas jornadas de trabalho em condições precárias e a regulamentação para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores só começou a ser implementada muito tempo depois. Aqui no final eu trago algumas das principais referências bibliográficas que foram utilizadas para a realização dessa aula. Bom estudo e até a próxima!